WhatsApp, e-mail, redes sociais. Para onde nós vamos, as coisas nos impulsionam para que a gente cada vez mais tenhamos passos largos em direção àquilo que nós queremos fazer, aquilo que nós queremos realizar, aquilo que nós queremos conquistar. Essa é uma geração que tem muita pressa. No texto que nós lemos, estamos inseridos dentro da história de dois irmãos que desde o ventre da sua mãe já disputavam por os seus próprios interesses. Jacó e Esaú eram dois irmãos que cresceram debaixo de grandes promessas de Deus. Afinal de contas, eram filhos de um homem que carregava sobre as suas costas uma promessa que já vinha derramada de seu pai Abraão, de que seria pai de multidões. Essas multidões estavam sendo formadas, estavam sendo construídas. Essa multidão que seria como a areia do mar e como as estrelas do céu, estavam no início se formando. Talvez quem olhasse aqui para essa época e visse apenas da geração de Abraão esses poucos filhos, talvez dissesse: nada vai ser tão grande como a areia do mar ou como as estrelas do céu. Mas o que é maravilhoso é que, independente do tempo e da velocidade que as coisas estejam acontecendo nessa terra, o meu e o seu Deus está no controle de todas as coisas. E Deus estava no controle desses dois irmãos que disputavam o tempo todo a atenção do seu pai, a atenção da sua mãe. E parece que como em toda casa onde dois filhos estão ali vivendo, parece que um conquista o coração da mãe e o outro conquista o coração do pai. Aqui a história foi desta maneira. Jacó era bem próximo da sua mãe, já Esaú era aquele mais próximo de seu pai. E assim como a história de Israel é construída em cima da bênção sobre os primogênitos, Esaú era aquele que havia nascido primeiro, logo era o que deveria receber a bênção do primogênito para as próximas gerações. Mas a disputa entre esses irmãos fez com que essa promessa não acontecesse da forma como a tradição humana era acostumada a estabelecer. Jacó, ele, através de uma astúcia e de um plano com a sua mãe, não apenas toma ali o direito à primogenitura quando ele prepara lentilhas para o seu irmão, mas também a bênção que o seu pai iria derramar. Ele chega primeiro disfarçado, com pele no corpo, e toma então a bênção do seu irmão Esaú. Esse fato fez com que um grande conflito ali se iniciasse. Esaú desejou com todo o seu coração acabar com a vida de Jacó. E Jacó, sabendo que o seu irmão era um guerreiro forte, era um guerreiro que estava preparado para a guerra em todo o tempo, desde a infância, ele então foge para que não fosse então morto pelo seu irmão. E essa peregrinação que Jacó faz não é uma peregrinação aleatória. Deus está conduzindo todas as coisas para que o seu propósito se estabeleça na terra. Muitas vezes nós entramos por caminhos que hoje nós não compreendemos, mas que Deus sabe o caminho que nós estamos trilhando. Deus não perde de vista o coração e a vida de nenhum desses que aqui estão. De nenhum servo dele ao redor desta terra está tão escondido que os olhos do Senhor não o consigam achar. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E Jacó, em toda a sua peregrinação, por mais que tentasse se esconder, por mais que tentasse fugir, ele não consegue se afastar dos olhos do Senhor. E por onde ele passa, Deus vai tratando com ele de uma forma maravilhosa. Deus vai tratando com Jacó de uma forma em que tudo aquilo que ele tem se multiplica e cresce de uma forma sobrenatural.
mesmo ele, durante a sua jornada, sendo enganado assim como ele enganou, sendo traído assim como ele traiu, mesmo ele sendo ali chacoteado por onde andava, assim como ele fazia, Deus estava cuidando dos passos de Jacó. E esse cuidado era porque havia um propósito que não estava simplesmente alicerçado na vida daquele homem, ou na vida do seu pai ou do seu avô. Aquilo que Deus faz, Ele faz porque Ele deseja estabelecer na terra a sua própria vontade. Ele quer que o seu nome seja glorificado aqui nesta terra, e Ele então, pela sua infinita misericórdia, escolheu eu e você para sermos instrumentos da manifestação desta glória. Para que aonde nós estivermos e aquilo que nós fizermos seja para a honra e para a glória do nome dEle. Mas para isso nós precisamos entrar dentro dos processos de Deus. Deus não trabalha com corações que são individualistas. Deus não trabalha com corações que pensam em seus próprios planos unicamente. Afinal de contas, nós somos juntas e medulas ligados, não por uma placa de uma denominação, mas pelo Espírito que arde como fogo em nossos corações. Não importa o lugar, a língua ou a estação que você esteja, não importa aquilo que você faça ou a língua que você fala, o Espírito de Deus está pronto para unir todos os povos, línguas e nações debaixo da adoração de um único Deus. E Jacó então, depois de toda essa peregrinação, Deus leva ele para um encontro muito especial. Um lugar aonde ele pessoalmente agora, não de ouvir falar do Deus que falava com o seu pai ou com o seu avô, mas pessoalmente, ele está agora guerreando com Deus. Ele está em um vale, ele está em um lugar onde o anjo do Senhor aparece. E ali, depois de um conflito intenso, depois de a noite inteira ele guerrear com aquele anjo, ele então é ferido em sua coxa, tem o seu nome mudado, e ali então uma aliança nova é estabelecida. O coração daquele homem agora não era mais um coração usurpador, traidor, não era mais um coração que estava planejando a maldade, não estava querendo fazer as coisas apenas pensando no seu próprio interesse. Ele agora estava enxergando o Deus que fazia tantas maravilhas em sua vida, e que diante dessas maravilhas eles não conseguiam enxergar esse Deus. Às vezes isso acontece conosco. Deus nos abençoa tanto em todos os lugares que nós fazemos, em todo lugar onde a gente coloca as nossas mãos e os nossos pés, a bênção do Senhor se multiplica, mas parece que a gente não consegue enxergar essas bênçãos. Isso é bem visto hoje quando nós sentamos em uma mesa de uma família para fazermos uma simples refeição e todo mundo enche o seu prato, come, e não há nenhum momento para dizer: Senhor, obrigado por esse alimento que está na mesa. Facilmente a nossa boca diz que o Brasil está em crise, que tudo está difícil, que tudo está complicado, mas a comida que está na nossa frente nós não conseguimos enxergar que é bênção de Deus sobre as nossas vidas. Jacó agora estava compreendendo claramente que esse Deus não apenas o abençoava, mas também estava com ele todos os dias. E aí então, depois desse encontro, o Senhor prepara esse encontro de Gênesis aqui que nós lemos, de Esaú com Jacó. Ele prepara esse encontro porque o Senhor queria fechar ciclos na vida de Jacó, para que daí então a bênção do Senhor pudesse fluir com muito mais intensidade e poder. Existem ainda ciclos da sua vida que precisam ser fechados para que a glória de Deus se manifeste em sua vida. Ainda existem coisas que Deus está trabalhando, por isso que as coisas não acontecem e não fluem na velocidade que você deseja ou que você espera, mas Deus está trabalhando. Descanse o seu coração.
Jacó descansou o seu coração, mas de longe viu o seu irmão vindo ao seu encontro, e ele já sabia que aquele irmão era um irmão de guerra, era um irmão que era treinado na batalha e com certeza iria chegar e iria cobrar tudo aquilo que Jacó havia feito com ele. Na sua mente ele imaginava que aquele irmão iria chegar, iria matar, iria destruir tudo aquilo que ele tinha. Então ele faz meio que um planejamento estratégico. Eu vou botar uma parte dos filhos para ali, vou botar uma mulher para colar, a outra para ali, e vou espalhar os meus animais. Vou mandar uma oferta para que ele receba, para que ele possa ir já apaziguando o seu coração. Ele prepara todas as coisas. Mas é interessante que Deus, quando prepara o tempo e a estação, quando Deus faz com que as pontas que estavam soltas comecem a se conectar, ainda que a gente prepare, ainda que a gente crie estratégias, o plano de Deus, ele acontece. Não importa o que eu e você planeje, a gente faz planos, mas a resposta certa vem de quem? Do Senhor. A gente coloca no papel, a gente coloca na inteligência artificial, faça esse planejamento para mim, mas a resposta certa vem de Deus. Nós somos limitados naquilo que nós podemos fazer. Ele não nos limita de sonharmos, de planejarmos. Não, Ele não diz que isso nós não devemos fazer, mas sabemos que devemos fazer debaixo da mão poderosa do nosso Deus. Ele planeja tudo isso. E enquanto ele espera a morte, o que ele encontra é um irmão que corre e pula no seu pescoço e o abraça. Ele achava que iria encontrar guerra, mas agora ele estava encontrando um coração quebrantado. Ele achava que iria encontrar um irmão que iria passar em rosto tudo aquilo que ele tinha feito no passado, mas ele encontra um irmão que o abraça, que o beija e o que está contente quando está na presença de Jacó. Com certeza aquilo foi para o coração de Jacó uma grande surpresa. Com certeza ali ele parou e deve ter se perguntado o que é que está acontecendo. Porque tudo que eu pensei que iria acontecer, não aconteceu. A forma como eu esperava que as coisas se desdobrassem, não se desdobraram. E após aquele momento de comunhão, após aquele momento de alegria daqueles dois irmãos, então Esaú faz uma proposta para seu irmão, para que eles apressem a chegar na cidade, e ali então continuarem a comemorar, continuarem a festejar. Mas Jacó sabia que de todas as bênçãos que Deus tinha preparado para ele, multiplicado em suas mãos, sua família, seus bens, seus animais, dependeria de paciência, dependeria de um coração confiante no tempo de Deus. Seu irmão disse: vamos marchar e me acompanhe para que cheguemos logo lá na cidade. Mas Jacó: eu não posso ir tão rápido. Os meus passos não podem ser acelerados, porque existem animais que amamentam, existem animais que estão doentes sendo tratados, existem alguns que nasceram há pouco tempo e não podem acelerar o passo, porque se assim fizerem, eles vão morrer. Eu também tenho mulher e tenho crianças que também não aguentariam a fadiga de uma caminhada direta de um dia. Precisamos ir parando. Meu Senhor, vá à frente, vá caminhando, vá seguindo a sua trajetória até a cidade, porque eu e o meu povo caminharemos no passo do gado e das crianças. A primeira coisa que eu entendo desse coração de Jacó é a confiança dele no tempo de Deus. Jacó agora ele estava entendendo que tanto o tempo como as estações estavam na mão do Senhor, e que embora ele
de alguma maneira tentasse fazer com que as coisas acontecessem rápidas ou demoradas, não importava, Deus iria fazer segundo o conselho da sua vontade. Havia um tempo e uma forma correta das coisas acontecerem e agirem, e Jacó entendeu isso. Jacó entendeu que as urgências, Jacó entendeu que as necessidades, Jacó entendeu que os conselhos podem estar vindo até de corações que estão querendo o bem ou estão querendo que as coisas aconteçam mais rápido em nossas vidas, mas ele entendia que existe um Deus que é dono do tempo. E que quando esse Deus, meus irmãos, ele está no controle, a nossa pressa faz com que a gente tropece na caminhada. Você querer que os processos que está passando, você está vivendo, sejam acelerados, lhe tire do lugar aonde você está, porque talvez não seja um lugar tão confortável, porque talvez com a pessoa com quem você está, não seja de tanta alegria ou contentamento, irá fazer com que você perca o gado e as crianças que Deus tem te dado. Não adianta você querer acelerar o processo daquilo que Deus está fazendo, meus irmãos, porque se assim você fizer, você vai se perder no meio desta caminhada. Quando nós queremos de alguma forma plantar, quem já plantou aqui alguma plantinha, quem já plantou alguma árvore, um pé de alguma coisa, você sabe que não pode colocar nem muita água, nem pode deixar pouca água. O tanto de adubo que você coloca não vai fazer com que ela cresça mais rápido. O tanto de água que você coloca não vai fazer com que ela se multiplique. Ela vai crescer no tempo que ela tem para crescer. Durante esse processo, fazer coisas para que ela seja mais forte, para que ela seja mais doce, mais saborosa, para que ela tenha a sua raiz mais protegida debaixo do solo, mas o crescimento pertence a Deus. Por isso não adianta eu e você querermos acelerar aquilo que Deus diminuiu. Não adianta a gente querer acelerar quando o Senhor colocou uma placa dizendo o limite aqui é 30 quilômetros. Você vai espernear, vai sapatear para lá e para cá. Você vai começar a ter prejuízos, porque você vai tomar decisões erradas, você vai entrar por caminhos errados, você vai se associar com pessoas erradas, porque você está apressado. Porque você não está disposto a esperar o processo de Deus. O gado vai morrer, aquilo que Deus fez prosperar começa a ser consumido. A pressa, ela vai causar prejuízo em nossas vidas. A paciência de Jacó, ela revela uma sabedoria de valorizar aquilo que Deus já derramou sobre as nossas vidas. Isso quer dizer, meus irmãos, que muitas vezes quando nós estamos naquele tempo de dificuldade, naquele tempo de incerteza, nós esquecemos aquilo que Deus já fez em nossas vidas. Nós esquecemos as bênçãos que o Senhor já derramou sobre nós. Quando nós queremos mais e mais coisas, ou conquistar mais e mais, nós esquecemos aquilo que Deus já deu para nós. Mas a sabedoria de Jacó aqui, apesar de estar vendo um grande desejo do seu coração para se realizar, que era restaurar a comunhão com seu irmão, ele sabia que não podia se adiantar, porque as bênçãos que ele havia conquistado, as bênçãos que Deus havia derramado sobre ele, iria se perder se ele apressasse o passo. Descanse aonde você está. Respeite o tempo de Deus.
Respeite o processo do Senhor sobre a sua vida. Não queira tomar em suas mãos o cajado daquele que governa todas as coisas. Não queira saber os caminhos, as formas e as estações que o nosso Deus opera, mas antes, com um coração cheio de paciência e fé, se dobre diante desse Deus, dizendo: Senhor, que seja feita a sua vontade e não a minha. A sua vontade, Senhor, ela é bem melhor do que as nossas. Mas para a vontade de Deus se estabelecer em nossas vidas, é necessário que ela passe pela paciência dos nossos corações. É necessário que esse fruto seja trabalhado no nosso espírito, seja construído ali uma semeadura sólida na palavra de Deus, nas promessas do Senhor, para que possamos então, com paciência, esperar o tempo do nosso Deus sobre aquilo que nós estamos vivendo. Não é fácil, irmãos, é difícil. Por isso que é necessário que tenhamos o nosso coração entregue a algo que não vem de nós, porque se viesse de nós seria falho e corruptível. A fé e a paciência é um dom de Deus, é um fruto do Espírito que nasce do Senhor. É Ele quem gera isso em nossos corações. É o seu Espírito que gera este fruto maravilhoso que faz com que a gente consiga descansar, mesmo em meio a muitas tribulações. Mas é necessário que nós tenhamos esse coração quebrantado e entregue na vontade de Deus. É necessário que a gente conheça o Deus que nós servimos. É necessário que a gente conheça aquele que nos chamou. É necessário que a gente conheça as promessas daquele que te prometeu. Mas para elas se cumprirem, vai ter um processo, vai ter um tempo, vai ter uma estação certa. Apesar de aqui Jacó está vendo sinais maravilhosos de que a estação de bênção tinha chegado, ele sabia que não podia ainda acelerar para entrar dentro daquilo que Deus tinha preparado. Ele precisava reduzir os seus passos, ele precisava diminuir a sua velocidade, porque se nós queremos, meus irmãos, colher frutos nessa jornada, nós precisamos semear e plantar com paciência. Precisamos exercitar esse fruto que muitas vezes nos consome, que muitas vezes não permite que a gente invista tempo em oração, querendo entender como Ele está trabalhando ou como Ele está fazendo. Deus está trabalhando, meus irmãos. Ele não nos deixou órfãos. Ele enviou o seu Espírito para habitar em nossos corações, para que esse Espírito habitando em nossos corações, Ele pudesse nos ensinar tudo aquilo que Ele tem falado. Não adianta procurar em pessoas, coisas, bens, as respostas que você espera. A resposta que você precisa está em Deus. Mas nós precisamos gerar esse coração, precisamos gerar esse ambiente de respostas, precisamos gerar esse coração desejoso, para que aí sim Deus possa vir e derramar as suas bênçãos, a sua palavra, fechar os ciclos que precisam ser fechados, afastar as pessoas que precisam ser afastadas, trazer para próximo aquelas pessoas que irão potencializar aquilo que Deus quer fazer na sua vida, para que aí sim as bênçãos de Deus caiam sobre a sua vida. Deus está trabalhando. Não tenha pressa. Deus está trabalhando, meus irmãos. Ah, pastor, mas já poderia ter acontecido.
As coisas já poderiam ter sido realizadas, poderia sim, mas Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Uma dessas escolas agora, as últimas que nós estivemos no sertão com uma equipe de missionários, nós passamos em várias casas visitando as pessoas. Nós chegamos em uma casa que tinha um senhor lá, seu Pedro, fase terminal de câncer, deitado numa cama, não andava mais. A família, parentes vindo de Brasília, outros já estavam lá, somente esperando ali aquele homem falecer. E nós chegamos naquela casa, entramos lá e começamos a conversar com eles. E foi interessante que a família dizia que, mesmo depois deles pedirem tanto a Deus, depois que eles esperarem tanto o milagre de Deus, nada tinha mudado na vida de seu Pedro. E um dos missionários que estava lá, ele disse: eu posso orar para o seu Pedro? Pode. E aí ele começou a orar por aquele homem. E foi até engraçado, porque ele confundiu o nome de seu Pedro e chamava ele de Francisco. Deus abençoa Francisco. Francisco vai ser curado. Cura, Senhor, a vida de Francisco. E ele olhando assim, como quem diz assim: rapaz, quem vai ser curado é meu vizinho, né? Francisco aqui, o senhor está orando, é Pedro, né? E ele orando, e ele orando, e ele orando. E quando ele terminou aquela oração, ele bem fraquinho, ele disse: mas meu nome é Pedro. Aí a gente já emendou, disse: não, seu Pedro, se preocupe não, que a gente pode errar o seu nome, mas Deus conhece o seu nome. E nós saímos daquela casa, fomos para outras casas visitando. E no dia seguinte, quando a gente fez a reunião de manhã para as equipes saírem, eu chamei uma das equipes e disse: pessoal, agora pela manhã já vai dar aqui umas 6h30, mais ou menos 7 horas. Vocês vão lá direto na casa lá de seu Pedro para ver como é que ele está e tal. E essa equipe tirou direto lá para a casa de seu Pedro. E quando chegou lá na casa dele, que bateu, a esposa dele apareceu e eles disseram: a gente queria falar com seu Pedro. Ele disse: chegaram atrasado. De 5 horas ele se levantou e foi para a feira. Aleluia. De 5 horas ele levantou-se, disse que estava bom, disse que estava com força e foi para a feira. Aí agora ele está lá, ele só vai voltar lá para 8 horas ou 9 horas. Aleluia. Os filhos que estavam vindo para sepultar agora encontraram um pai que estava curado para a glória do nome do Senhor Jesus. Há um tempo certo, meu irmão, para todas as coisas acontecerem. A gente pede, a gente clama, a gente se desespera, mas Deus tem o tempo certo para fazer a maravilha acontecer na sua vida. E eu creio que essa noite é a noite que Deus escolheu para fazer maravilhas nesse lugar. Se você crê nisso, fique de pé em nome de Jesus. Eu não sei se você crê nesse Deus que eu estou falando, mas eu creio. Eu creio que Ele entende claramente todos os processos que você está vivendo e está passando. Ele conhece os seus clamores pela madrugada, conhece. Jesus conhece as palavras que você declara quando está dirigindo o seu carro, no seu dia a dia. Jesus conhece. Porque o Senhor, Ele disse que o Pai, até hoje, Ele trabalha. Ele não parou com a sua obra. Ele não desistiu da humanidade. Mesmo quando a gente olha e desiste dela. Mesmo quando a gente olha e quer desistir dos projetos. Mesmo quando a gente olha e quer desistir dos sonhos. Deus não desistiu dos sonhos na sua vida. Feche seus olhos em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Deus, essa tarde, Senhor, é a tarde que Tu escolheu para aqueles que vêm em uma jornada, Senhor, cansados. Em uma jornada, Deus, que humanamente falando parecia até que não tinha fim. Oh, rabadara laço de comandar.
Os pés, Senhor, cansa, a mente cansa, as mãos cansam, Senhor, mas a tua mão forte, ela nunca cansa, Pai. Oh Senhor, a nossa mente não consegue mais sonhar, Deus, mas diante de Ti os nossos sonhos ainda estão de pé, Pai. Porque o Senhor não volta atrás das suas promessas. O Senhor não é homem para que minta, ou para que se arrependa, Senhor. Tu és o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo por toda a eternidade. Oh Deus, o coração que te busca, o coração que quer te ver, mas que está cansado, Senhor, porque não consegue orar, porque não consegue dedicar tempo, Senhor, de leitura da tua palavra, porque não consegue, Senhor, depositar diante de ti, Senhor, as lágrimas que lavam, Senhor, o teu altar, Pai. Oh Deus, fortalece o cansado aqui esta noite. Todo coração cansado, Senhor, aqui esta noite, em nome de Jesus, seja renovado pelo teu Espírito Santo. Que todo coração, Senhor, entristecido, amargurado, seja cheio do teu amor, Senhor. Que transborde, Senhor, para a esquerda e para a direita, Senhor, a graça do teu Espírito Santo sobre cada coração aqui esta noite, para que não se desespere da sua vida, mas que antes confie no tempo de Deus para a sua vida. Deus, em nome de Jesus, toda enfermidade, Senhor, nesse lugar, aonde houver, Senhor, pessoas enfermas aqui esta noite, sejam curadas em nome de Jesus. Que toda paralisia, que todas as dores nas pernas e nos braços, todo mioma, todo caroço, toda enfermidade caia por terra em nome de Jesus. Que a cura do Senhor venha sobre a sua vida. Que em nome de Jesus, toda enfermidade no seu sangue, toda enfermidade na sua mente e no seu coração, esta noite seja sarada em nome de Jesus. A tua palavra diz, Senhor, que a oração da fé curará o enfermo, Senhor. Tua palavra diz que pelas tuas feridas nós fomos sarados. Tua palavra diz, Senhor, que se impormos as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Oh, Senhor, cura os ministérios aqui esta noite, Senhor. Todo ministério ferido, rachado, quebrado, Senhor, esta noite seja restaurado aqui em nome de Jesus. Oh, Deus, ainda que as armadilhas do inimigo tenham destruído aquilo que o Senhor ajuntou em nossas vidas, Pai, assim como Jó, restitui, Senhor, 7 vezes mais, Pai. Restitui, Senhor, 7 vezes mais aquilo que o inimigo tem roubado do teu povo. Restitui, Senhor, a paz. Restitui, Senhor, a família. Restitui, Senhor, os filhos, em nome de Jesus. Oh Deus, se há um coração aqui que precisa de fé, Senhor, para entregar a vida a Ti, Pai, que a caminhada nesse mundo tem sido difícil, as lutas e as batalhas têm sido cada vez mais intensas, mas o Senhor conduziu esta noite, essa tarde até esse lugar. E aqui chegando, Senhor, a palavra encontrou esse coração, e que em nome de Jesus, o selo do Teu Espírito esta noite marque esse coração, Senhor. Gere, Senhor, a salvação. Regenera o espírito, Senhor, e a alma. Renova a esperança, Senhor, em todo o coração aqui esta noite, para a glória do nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.